Amém. Graça e paz do Senhor para você que passa a estar conosco agora. Ah, a graça e a paz do Senhor para você que está conosco a partir de agora. Nós vamos estar juntos meditando hoje sobre uma palavra, sobre um tema muito polêmico no meio cristão, é uma tristeza. É triste, porque a gente vê quanto entendimento equivocado, divorciado da palavra de Deus. Porque alguns cristãos continuam afirmando que são pecadores? O tema da minha pregação de hoje é essa pergunta. Por que alguns cristãos continuam afirmando que são pecadores? Será que isso é verdade de acordo com as Escrituras? Será que esse posicionamento de alguns cristãos ainda afirmando, eu sou pecador, agrada a Deus? Será que esse posicionamento alegra o coração de Jesus que se entregou para morrer numa cruz e nos resgatar do pecado? Será que isso alegra o coração dele? Eu pergunto para você. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela insta conosco que a gente deve servir a Deus com entendimento. Esse entendimento tem que ser buscado por cada um de nós individualmente. Pois é o pleno entendimento da palavra de Deus, pleno entendimento da palavra de Deus, que faz com que a gente viva, com que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente viver essa liberdade que a gente tem, não vai ter. Não vai ter na eternidade, porque a eternidade já entrou em mim, aleluia, está em mim agora, porque tudo que Deus faz na nossa história é eterno. Então, o que ele já fez, o que Cristo fez, se eu entendi, já se tornou uma realidade na minha vida. E a gente precisa compreender isso, a verdade liberta. Mas quando a pessoa, quando mestres, quando pastores, quando doutores que se julgam conhecedores, dominadores da palavra de Deus, quando eles entendem errado, quando eles não falam de acordo com a verdade da palavra de Deus, traz confusão no meio do entendimento das pessoas, traz confusão, traz contenda, traz julgo, traz julgo. O Senhor quebrou o jugo. Então, e traz toda sorte de coisas ruins, né? A gente olha para a história do povo de Israel na Bíblia, e lá no Novo Testamento está escrito que essa história foi escrita para advertência nossa. Advertência nossa. Porque aquele povo, amados, que tinha uma aliança com Deus, que recebeu do Deus vivo uma palavra, a palavra dele diretamente, através dos seus servos, os profetas, eles receberam essa palavra e eles tinham zelo de Deus. Eles tinham Deus na boca, mas não no coração. Eles tinham zelo de Deus, meu querido que está me ouvindo, e não com entendimento. Isso não agrada ao Senhor. Zelo de Deus sem entendimento não agrada ao Senhor e é péssimo. Eles tinham uma palavra, mas os mestres, aqueles que eram responsáveis de ministrar essa palavra para o povo, eles prevaricaram contra o Senhor. Está na Bíblia isso. Eles ensinavam, eles entenderam errado, ensinavam errado, e o povo recebia o ensino errado, né? E vivia no erro. Você está entendendo como as coisas são? Os mestres entendiam errado, ensinavam errado, o povo recebia errado, não examinava, e vivia no erro.
Isso é muito interessante, que a gente precisa atentar para a palavra. Quando você tem toda essa palavra nas suas mãos e você estuda ela e você pega o pensamento da Bíblia, você entende essas coisas. E esse tipo de erro, joio no meio do trigo, né? Joio semeado no meio do trigo, persiste até hoje. Acontecia na época dos apóstolos de Cristo, continua acontecendo no decorrer da igreja, porque essa ação, como eu disse na minha última palavra, essa ação de Satanás, ela é constante. Ele tenta deturpar, ele não pode impedir o poder da palavra. Entenda, Satanás não pode impedir o poder da palavra nas nossas vidas, mas ele pode transtorná-la para que você não receba a poderosa palavra de Deus como ela é na realidade. E é isso que ele faz. Então, amados, o que a gente vê nesse tema do pecado é que há muito ensino errado que não foi compreendido à luz das Escrituras, né? O pecado que se estabeleceu na humanidade, ele é ensinado não de acordo com aquilo que está nas Escrituras, mas de acordo com o que as pessoas entendem. E esse tipo de ensino é muito fácil você perceber o erro e a verdade. A verdade, ela tem um princípio, ela liberta. O erro subjuga. Quantos de nós, com o ensino errado, não ficávamos com dúvidas, né, quanto à salvação? Então, o erro, naquilo que a palavra fala, né, ela traz insegurança, medo, ao invés de certeza. É impressionante como os pregadores, né, pregadores, pastores, doutores, eles frisam o pecado ao invés de frisar as bênçãos do Senhor. Como Satanás fez no Éden. Você precisa atentar para isso quando você vê estudos de pessoas até importantes. Você precisa atentar que a ênfase da palavra de Deus é a riqueza das misericórdias de Deus. É as bênçãos de Deus. É o Deus que te criou para viver a verdade dele. A gente vê na internet frases erradas, é muito comum. Eu vou falar frases, e você que está me ouvindo a partir de agora, preste atenção que essas frases, já vou avisar, estão erradas. Elas não se aplicam aos cristãos, mas elas são usadas para os cristãos. Presta atenção. As frases que eu vou falar agora, a gente vai analisar, eu vou jogá-las para você perceber os erros. Elas são aplicadas erradamente para os cristãos. Por exemplo, uma frase: a verdade é que somos pecadores. Pecadores santos, vai vendo. Pecadores morais, mas sempre pecadores. É gritante, não é? Pecadores santos. Pecadores morais, mas sempre pecadores? Outra frase: ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. O que você cantou agora há pouco aí? Sobre a guerra, né? Como é que é? E a guerra é de quem? Quem que luta as minhas guerras? Quem que luta as tuas guerras? Quem que luta? É você? Quem é você? Quem te deu poder? Entende? Martinho Lutero, outra frase. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Só nessa frase está cheia de erros. Mas descobri que o infeliz sabe nadar. Eu tenho que matá-lo todos os dias. Martinho Lutero. Conhece? Outra. Há uma luta diária entre carne e espírito. Vence aquele que estiver mais alimentado. Muito comum essa frase na internet. Já me mandaram também. As pessoas ficam me mandando. O que você acha, pastora? Eu que pergunto para você, meu querido, minha querida, o que você acha? Vou começar a responder assim, porque o que você acha? O que a pessoa quer que eu diga como pastor?
Então, e tem uma outra, que vai ser cabeça de uma ministração de um pastor. Ele fala assim: temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores, carentes da graça diariamente. Temos que reconhecer, pastor, um problema? Temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores, carentes da graça diariamente. Essa frase ela está correta para aqueles que ainda não creram em Jesus. Tá? Essa frase é correta para aqueles ainda que não aceitaram a Jesus, que não entenderam o Evangelho. Só que esse pastor estava mencionando, ele estava tratando, ele estava rebatendo nessa postagem dele uma palavra de uma cantora gospel. Eu não vou citar nomes nem do pastor, vou citar nomes porque eu não julgo a pessoa, eu estou julgando o que eles falaram. Eu não faço, eu tenho que fazer como o meu mestre fez. Eu não julgo a pessoa, eu julgo a palavra que ela fala. Se ela falar contrário à palavra, eu vou ter que, eu posso julgar, está errado. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, entendeu? Você que está me ouvindo, não é julgamento da pessoa, é julgamento do que ela falou, principalmente da palavra de Deus. Tá? A cantora disse o seguinte: somos salvos pela graça, mas o Cordeiro de Deus pagou o preço. Em outras palavras, somos salvos da condenação e libertos do poder do pecado, declarados justos diante do Supremo Juiz pelos méritos de Cristo. Ela está certíssima. Ela falou certíssimo. Mas esse pastor e dezenas de pessoas entraram na postagem dela e chamaram ela de herege para baixo. Chamaram ela de herege para baixo. Eu não sei as consequências disso. Eu não vou falar quem é a pessoa, mas eu soube que isso, eu não sei, acabou mexendo um pouco com ela. Pela história posterior que eu tenho dela, eu estou orando por ela. Né? Eu creio que ela vai se firmar, porque a verdade é a verdade, né? Agora, esse pastor começa com aquela frase que eu falei e segue dizendo assim, ó. Ele criticando ela, né, dizendo que ela precisava rever o pensamento dela, que não estava de acordo com a Bíblia. E ele diz assim, ó. Ele diz assim: somos salvos pela graça. Bom, ele segue falando assim: o que não anula a nossa inclinação. Nós somos salvos pela graça, libertos do poder de Deus. Presta atenção. Eu li errado aqui, viu, gente? Peraí, voltando para trás um pouquinho. A cantora diz que a religião diz que nós somos pecadores. Eu li errado a frase, tá? A frase da cantora é assim, ó. A religião diz que somos pecadores, mas nós, os cristãos, não somos, porque Cristo tirou o nosso pecado. Essa é a frase dela, tá? Ela está dizendo, ela estava afirmando. E agora nós somos santos porque pertencemos a um Deus perfeito e também nos tornamos perfeitos. Essa é a frase da cantora. Eu troquei as frases aqui, tá? Ela estava dizendo que não, a gente não é mais pecador, porque Jesus, né? Ele é perfeito e ele nos resgatou do pecado. Aí o pastor vai falar aquilo. É que nós somos salvos pela graça, mas o Cordeiro de Deus pagou o preço. Em outras palavras, somos salvos da condenação e ele fala, o pastor, libertos do poder do pecado. Ele fala isso. Mas vai vir a incongruência do pensamento dele de acordo com a Bíblia. Ele vai falar assim, ó: somos libertos do poder do pecado, o que não anula, olha a frase agora, o que não anula a nossa inclinação adâmica para pecar. Ora, está entendendo a gravidade do que ele falou? Quer dizer, ele acabou de declarar que o Cordeiro de Deus pagou o preço, somos salvos da condenação e libertos do poder do pecado, foi ele que falou isso, e em seguida ele fala, o que não anula a nossa inclinação adâmica para pecar. Você vê a sutileza demoníaca? Como assim? Ele tem poder ou não teve poder? É sim, sim ou não, não? Ele libertou ou não? Como assim? Você veja que ele entende completamente errado a doutrina do pecado.
E, consequentemente, ele compromete a doutrina da regeneração, da justificação e da santificação. É automático isso. Toda pessoa que não entende a doutrina do pecado que está nas Escrituras, ela acaba deturpando a regeneração, a justificação e a santificação. E é um abismo. É um abismo. Ele diz que não anula a inclinação adâmica. Como assim? A inclinação da natureza adâmica, para você que está me ouvindo, para vocês que estão aqui, o que significa? O que é a natureza adâmica? É a velha criatura, que nasceu em pecado, né, que foi gerada em pecado. Qual é a inclinação da velha criatura? Morte. É morte. E não, entendeu? O pecado não é para pecar. A inclinação da velha criatura é morte, é inimizade com Deus. Mas quando a pessoa aceita o evangelho, quando ela crê em Cristo, o que acontece? Ela morre com Cristo e rompe com a geração adâmica. Ela rompe. Aquele que aceitou a Cristo, ele entendeu o evangelho e recebeu e confessou a Cristo. Essa pessoa morre com Cristo e rompe com a geração adâmica. Rompe. Como assim? Você está entendendo a ligação errada que ele fez? Entende, gente? Entende você? A nova criatura, ela foi gerada pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanente. Está lá em 1 Pedro 1:23. A pessoa foi selada. Presta atenção, porque isso é glorioso. Ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. E a inclinação dessa pessoa é para vida e paz, não para pecar. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ora, o cristão não está mais na carne. Se entender a linguagem bíblica, ele está no espírito. E a inclinação do espírito é vida e paz. É precioso. A condição do cristão que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo, é completamente diferente em essência da condição da antiga, da velha criatura. São distintas. Assim, ó. E nasceu, morreu a velha e nasceu a nova. Aleluias. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, aleluia! Então eu estou vivendo algo novo. Eu não estou presa mais àquela velha criatura que está morta, morreu. E ele continua falando. Aí é uma sequência de aberrações. O fato de sermos, ele fala, o pastor fala, o fato de sermos santos em Cristo é real. Todavia não consumado. Eu falei isso várias vezes quando eu estava. O fato de sermos santos em Cristo é real, todavia não consumado. Então o grito de Jesus na cruz foi balela? O que Jesus gritou no ápice do seu sofrimento? O que Jesus gritou quando ele estava derramando o seu sangue? O que Jesus gritou, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo? Está consumado. Não vai ser, está consumado. Ou você crê nisso, ou você não crê em nada. E vai seguir essa loucura de pensamento que essas pessoas pregam. Ou você entende o que Jesus fez, verdadeiramente entende, ou você vai viver a mentira, o engano, e o destino disso é a perdição. Mesmo que você esteja numa igreja. Porque a gente tem que crer e se firmar na palavra do Senhor e permanecer nela até o... Mais uma. A de estômago, né? Deixaremos de sermos pecadores em definitivo apenas no advento da segunda vinda, quando adentrarmos o reino dos céus, quando ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele cita o texto de Filipenses 3:21. Deixaremos de ser pecadores em definitivo. A pessoa morreu ou não morreu?
A palavra afirma isso ou ela está mentindo? Quem é mentiroso? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não existe isso. O que vai se manifestar quando Jesus voltar é realmente a transformação do nosso corpo num corpo glorioso, porque é a única coisa que falta para nós. Porque eu sou uma nova criatura, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vivo irrepreensível diante do meu Pai. Não é questão de comportamento, é questão de natureza. Ele olha para mim e ele fala: minha filha, mesmo que de vez em quando eu faça uns tropecinhos, mesmo que de vez em quando eu dou uma bola fora em termos de conduta, de comportamento, de moral, mas ele olha para mim e fala assim: oi filha, bom dia, filha minha, você entende? Porque a obra que ele fez não dependeu de mim, dependeu do filho dele. E se eu aceitei o filho, eu sou aceita. Ponto final. O que vai se manifestar é esse corpo, que a única coisa que falta é esse corpo ser redimido. Então, quando eu tombar, como o meu esposo já tombou, ele recebeu o corpo glorioso, que é a promessa do Pai. Ele recebeu o corpo que nunca mais vai se corromper, que nunca mais vai morrer. O corpo que não tem sofrimento, nem dor, nem nada, nem pecado algum. É isso que está para se manifestar. Somente. Quanto mais, como ele é, nós somos nesse mundo. Está escrito na palavra. Por isso que você tem que ler tudo da palavra. Não pode pegar um trecho e falar o que besterol desse. Não pode. E ele é pastor. Então ele tem contato com as passagens. Só que ele não faz a devida ligação com as passagens. O também está escrito. Entende uma coisa errada e depois procura fundamentar a ideia errada dele com outras passagens. Mas está tudo errado. Porque se a raiz for podre, o resto tudo é podre. 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. Eu vou ler todo o trecho aí, mas qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, como Jesus é, eu não vou ser quando for. Você está entendendo? Tal qual ele é, a palavra diz, tal qual ele é, somos nós nesse mundo. Por isso que ele orou na oração sacerdotal, dizendo assim, ó, João 17, Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele estava falando dos irmãos, ele estava falando de mim, de você, irmãos em Cristo. Eu te peço que não os tires do mundo, mas os livre do mal. Então é diferente, mas vamos ver o texto aí, 1 João 4, 13 a 17. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Presta atenção, eu estou nele e Deus em mim. Como pode ter duas naturezas? Possível? Deus não habita em lugar imundo. Deus deixou de habitar no homem porque ele pecou? Por que ele habitaria ainda com uma pessoa que se diz, e continua dizendo que é pecadora? Impossível. Entende? João diz, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é filho de Deus, é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que é o amor que Deus nos tem. Você crê? Você crê? Você crê? Crê ou não crê? Nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nós temos que entender toda essa linguagem. Quando eu falo que Deus é amor, o que, que é? Ele é todo paixão. Deus é amor. O que, que Deus é? O que, que Deus é? Quando a palavra diz que Deus é amor. Hã? Ele diz, o que, que é? Que ele nos amou primeiro, ele deu a sua
Ele me amou porque ele deu o mandamento que me salva. Ele amou Adão porque ele falou para ele, olha, você é livre, mas eu te aviso, se você comer dessa árvore, você vai se separar de mim. E eu estou testando a tua liberdade. Entende? Isso eu que estou parafraseando, tá? Não está na Bíblia essa parte final. Ok? Então ele dá liberdade para nós. O amor dele, nisto conhecemos e cremos no amor de Deus que ele tem. Primeiro você precisa conhecer e crer. O amor de Deus, que é a palavra dele. A palavra que ele nos deu, que nos sustenta, que nos dá vida, que nos protege. E quem está em amor, ou seja, quem está na palavra, em obediência a Deus, Deus está nele. Essa é a interpretação desse versículo, tá? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal qual ele é, nós também somos neste mundo. A minha confiança no dia que o Senhor me arrebatar, não é o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, porque eu obedeço. Eu estou nele, ele está em mim. Amém? Entende? Esse pastor então continua. Tem mais. Mas, até lá, ele fala, até a segunda vinda, quando a gente vai deixar realmente de pecar, a sequência do pensamento dele é essa aqui. Ó. Até lá temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores, carentes da graça diariamente. Paulo diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ele cita o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Meu pai, quanta prevaricação. Quanta prevaricação. Aquele que, olha, amados. E aí ele continua. E João é taxativo. Ele continua falando. 1 João 1,8. Se afirmarmos que não estamos em pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha a sutileza demoníaca. Ele foi buscar um versículo que desse base para que o que ele falou. Presta atenção, meu querido, você precisa entender essa sutileza de Satanás nas coisas. Ele pegou um versículo, né, isoladamente. Se afirmarmos que não estamos em pecado, nossa, é verdade, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Só que ele não falou que também está escrito. 1 João, capítulo 3, versículo 9, esse versículo está aí, ponha por favor e deixe ele aí. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente incorruptível da palavra de Deus permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, pastora, está em coerência? Essa semana a gente fez um exercício legal, né? Sobre o arrependimento lá, né? De Deus, né? Você percebeu as sutilezas? Aqui é a mesma coisa. O que João está falando em 1 João 1,8, quando ele diz, se afirmarmos que não estamos sem pecado, nós enganamos-nos, ele não está se referindo aos cristãos. A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita para o judeu. Em primeiro lugar, para o judeu. É óbvio que é para toda a humanidade, mas o que Jesus falou? Eu vim primeiro para o meu povo. Ele falou isso, Jesus falou isso. E depois ele designou. Agora vocês, como eles recusaram, vão e preguem a todo mundo. Então o evangelho nos alcançou. Então o problema da linguagem bíblica é que eles, normalmente, no Antigo Testamento, Deus estava tratando com o seu povo Israel e não com o gentil. Então, escreva isso, hein? A gente vai estudar aqui nas quartas-feiras, a partir da primeira semana de agosto, amém? A primeira base para você ler a Bíblia é que ela foi escrita por causa do judeu. Então, e está escrito para exemplo nosso, para que a gente não caia no mesmo erro. Então, quando eles tratavam com Israel, Israel era presunçoso. Israel achava, não, nós somos filhos de Deus porque somos descendentes de Abraão. A gente tem a lei, a gente tem a circuncisão, a gente tem isso, aquilo, e se achavam salvos. Pecadores eram gentios. Esse era o pensamento ensinado para o judeu. Então Jesus rebateu isso, porque eles também eram pecadores, e Jesus veio para eles primeiro, porque eles tinham que reconhecer que eram pecadores. Então essa frase que João falou, não se aplica aos cristãos.
Ele descreve o posicionamento dos judaizantes que, diante da verdade do evangelho, alegavam que tinham por pai Abraão e que, portanto, julgavam que nunca serviram a ninguém. João 8,33, eu acho que eu não pus aí, mas deixa lá. João 8,33, quando Jesus está falando com eles, Evangelho de João, capítulo 8,33. Vamos ver lá. João 8. Jesus está falando aí, né? Que tudo, tanta verdade linda nesse capítulo, a partir do versículo 31. João, Evangelho de João, capítulo 31. Né? Ele vai falando de permanecer nele, conhecer a verdade vos libertará. Olha lá. Aí eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Eles não concebiam que eram escravos. Pecado. Aí Jesus diz para eles: eu vos digo, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece. Aí, versículo 36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha lá. Eles não reconheciam a condição deles de pecado. Né? E aí o versículo 33, né, que fala assim, ó, eles estão dizendo que eles não se julgavam como servos do pecado. Então, é esse posicionamento deles que fez Jesus tratá-los também. É por causa desse posicionamento que eles foram tratados no Antigo Testamento, nos Evangelhos, e os apóstolos tinham uma barreira enorme para pregar o Evangelho, porque o judeu até cria, porque você pode ver aí, ó, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Então, muitos judeus gostavam da pregação de Jesus, criam nele, mas eles diziam, você veja só, que dizer que crer, mas não obedecer, não é crer. Eles diziam que criam, mas quando Jesus falou de libertar, ele falou, não, mas a gente não é escravo de ninguém. Então eles não entenderam. Você está entendendo a sutileza? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Então é isso que João também estava tratando. Os judaizantes, depois que os cristãos, os judeus se converteram mesmo, que se tornaram cristãos, eles eram perseguidos pelos judaizantes. Não, tudo bem vocês aceitarem Jesus, a doutrina dele é boa, mas vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei. Então eles tentavam, presta atenção, você que está me ouvindo. Esse tudo está na Bíblia para exemplo nosso, porque hoje não tem gente tentando me dizer para os homens se circuncide, tem gente tentando dizer para você que faça isso, mas está falando para você se submeter a outras coisas, como se fosse possível você se santificar ou se aperfeiçoar em Cristo. Entendendo? Então, João está rebatendo isso, ele estava reafirmando isso. Mas a realidade do cristão é o que está em 1 João 3,9. Tá? Aí ele segue, é aquilo que eu falei agora, esse pastor vai falar o que eu disse. Por isso, a confissão de pecados é essencial para uma vida piedosa. É o pastor falando isso. Amados, os falsos ensinos, quando não estão, a palavra de Deus, ela liberta, não há julgo nenhum, não há maldição nenhuma. O Senhor me libertou e eu sou verdadeiramente livre. E eu entendi isso. Isso não significa que eu vou viver uma vida depravada, justamente porque eu sou livre. Eu entendi essa liberdade. Eu entendi o que é viver em Cristo. Eu entendi o que é andar em Cristo. É diferente da mente humana que fala assim, você está banalizando o Evangelho. Eu não estou banalizando o Evangelho. Paulo foi criticado por isso também. Quando ele dizia, você não é mais pecador. Como não? Ele era rebatido também. É que você não entendeu o que é ser livre verdadeiramente em Cristo. Busque entender. Então você vai crer no que eu estou falando. Na palavra. Não é o pensamento da pastora Ana. Não é o pensamento de vários que estão comigo. Não é. É o pensamento do meu Pai. Do Pai. Que diz assim, pode entrar. Entra diante do meu trono. Ninguém precisa te anunciar. Entra. Sem medo. Com confiança. Hebreus, né? Fala isso. Esses ensinos falsos, no entanto, amados, justamente porque eles são falsos e provocam insegurança e medo, eles introduzem sorrateiramente, negando a eficácia do Evangelho, porque o que esse pastor está falando, ele está negando a eficácia do Evangelho. Eles impõem várias práticas aos cristãos,
sob o argumento que através dessas práticas é possível o homem se purificar, se santificar. Ele vai falar isso aí em seguida. Impossível. Impossível você se santificar, porque aquele que está em Cristo já é santo. E você vai entender isso se eu não me demorar muito aqui. Senhor, me ajuda. Eu precisava do dia inteiro para pregar. Topa? Pé de marmita. Ai, papai, me ajuda. Estou na página menos da metade. Lutero, olha o que ele diz. Lutero foi sábio ao dizer que o cristão. Segura essa. Segura essa, que essa aqui é de Caim. Lutero foi sábio ao dizer que o cristão é simultaneamente justo e pecador. A sabedoria não vem do alto. É sábio para ele, sabedoria não veio do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 15, sabedoria é demoníaca. Aí ele continua, essa tensão, né, de simultaneamente justo e pecador, é vivenciada por todos os remidos. É vivenciada por você? Quem é livre aqui? Eu sou livre, não tenho tensão nenhuma, aleluia! Não tem tensão nenhuma, eu sou livre, eu entendi, a verdade me libertou. Mas ele diz, ó, essa tensão é vivenciada por todos os remidos até estarmos em definitivo com o nosso Redentor. Aí ele vai citar o texto de Gálatas 5,17, que é o estandarte desse povo. Pois o que a carne deseja é contrário ao espírito, e o que o espírito deseja é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse é o texto baluarte, é o estandarte deles, dessas pregações. Não entenderam nada. É carne e espírito. Entenderam? Só para adiantar. Carne versus espírito. Eu não sei se eu pus aí, né? Põe aí para mim, por favor. Carne versus espírito são duas naturezas distintas. São dois reinos distintos. São sementes distintas. São gerações distintas. Não pode. É semelhante à figura das duas portas e dois caminhos. Você entra por uma porta e não é perdição. Se você aceitar a Cristo, então você é transferido para o caminho, entra pela porta estreita e muda de caminho. Muda de caminho. Muda! É igual a figura da árvore boa e da árvore má. Lembra que a gente estudou aqui, que eu usei as figuras das árvores? Bonitinho, né? Eu usei as figuras das árvores. Por quê? Porque ou a árvore é boa ou a árvore é ruim. Os textos estão lá. É igual a figura do bom tesouro e do mau tesouro. É igual a figura a fonte de água doce e água amarga. É impossível ser as duas coisas simultaneamente. Ele não entendeu isso, mas você precisa entender. Busque entender. Ele continua, então, sendo bíblicos, há que se discordar veementemente da ideia de que não somos pecadores. Você vê que uma pessoa, no erro, ainda é contundente. Ai, Jesus. Eu oro todos os dias como Davi orou ao escrever o Salmo 19, no final dele. É óbvio que esse salmo, o poder a revelação de Deus na palavra e a revelação dele através da criação e através da sua palavra. E ele diz no final, Senhor, me guarda o teu servo da soberba. Me guarda da soberba, que as tuas palavras estejam sempre na minha boca. Nada mais diferente disso. Guarda da soberba. Isso é soberba, amado. Soberba. Perigo. Guarde também da soberba. Sempre olhe por cima e guarda da soberba. Ele diz ainda assim, ó, nosso status em Cristo, repito, real, mas na espera da consumação,
não nos torna livres da inclinação pecaminosa que provém da nossa carne. Aqui neste mundo estamos em santificação, que é um processo. Um abismo chama outro abismo. A santificação não é um processo. Vai ver. Faz parte desse processo o reconhecimento da nossa condição pecaminosa, aliado a uma vida constante de confissão e contrição por nossos pecados. Gente, é uma loucura. Os erros deles são perniciosos. Perniciosos. É muito triste. Porque aquilo que se efetiva na nova criatura, aqueles que estão em Cristo Jesus, não é somente um status, condição de status de aceitação diante de Deus, que a doutrina desse cara fala isso, que eu fui ver qual é a doutrina dele. Nem vou te falar. Não é somente um status de aceitação diante de Deus. A Bíblia deixa evidente que justificação e santificação ocorrem num único evento, na minha regeneração. Quando eu me torno uma nova criatura em Cristo, eu sou justificada e santificada. Por quem? Pai. Quando Deus cria um novo homem, participante da natureza divina e em verdadeira justiça e santidade. Então, o entendimento desse pastor está totalmente divorciado das Escrituras. E o pior de tudo isso, né? Eu quero dizer para você que é como Deus disse lá em Jó para Jó, né? Jó 38:2. Eu falei até nessa semana no grupo da igreja. Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? É você. Você entende a gravidade, amados? Quando a gente fala as coisas de Deus? E esse entendimento errado virou um consenso no meio evangélico. Então, existe uma mistura de salvação com comportamento com salvação, e as coisas são distintas. São distintos. Eu digo para você, pela segurança da palavra de Deus, examine a palavra. Uma mentira repetida muitas vezes pode se transformar em um consenso, mas nunca será uma verdade. Vou repetir. Daí a frase, né? Mesmo que uma mentira dita muitas vezes, não se torne uma verdade, por ser repetida por muitos, acaba se transformando em consenso, mesmo não correspondendo à verdade. Então, é isso que nós estamos vivendo, e muito, não somente com a doutrina do pecado, mas com todas as doutrinas básicas. É triste. É por isso que Jesus alertou, né? Por isso que Jesus... Quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Ele não está falando de crença. Está falando da verdade. O evangelho dele. O evangelho que torna livre. O evangelho que torna livre. Quando ele disse isso, ele não está falando da sua crença. Ele está falando, será que quando eu voltar, eu vou encontrar o meu evangelho sendo pregado de verdade? Em verdade e em espírito? Por pessoas que entenderam? Como o Senhor disse através do profeta Isaías 3:12, na parte final. Ó povo meu, preste atenção. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Que palavra. Jeremias 23:28. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Oséias, capítulo 4, versículo 14, parte B. O povo que não tem entendimento será transtornado, confuso, perdido. Jesus também disse, Mateus 15:14, deixai-os. Ele estava se referindo, né, com os líderes, os mestres, fariseus. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, ambos cairão no barranco. Amados, nós temos que examinar as coisas, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, se é realmente assim. Isso é nobreza. Eu tenho falado que Deus é nobre e os filhos dele também são nobres. Examinam tudo. Não é ficar discutindo.
Nós não somos chamados para discutir, nós somos chamados para entender e compreender e falar a verdade. Eu vi um pastor falando num tom de lamento. Olha, pastora, as pessoas não gostam de ouvir doutrina. Isso aqui é doutrina. Elas não gostam de ensino assim. Elas gostam de coisas que satisfazem as almas delas. Por isso que as igrejas que fazem assim, elas estão lotadas. Elas estão lotadas. E as igrejas que pegam doutrina, você conta as pessoas. Porque as pessoas, elas querem. É como os apóstolos, né, previram, né, que no final dos tempos as pessoas ouvirão aquilo que dá coceirinha nos ouvidos, né? Satisfazem a alma. Só que o que satisfaz a nossa alma é a palavra. Aquilo que me dá segurança nas batalhas que a gente luta durante a nossa vida é a palavra que me dá força. É a palavra que me dá esperança. É a palavra que me dá certeza. Eu sou contigo, estarei contigo por onde você andar. As pessoas são corrompidas por Satanás para viverem pelos sentidos, como a Eva foi. Eu preciso do conhecimento da palavra, porque a palavra é a minha vida. A palavra de Deus é a tua vida, é a tua vida, é a tua vida. Você precisa dela. Mais do que o ar que você respira, porque é ela que vai te levar para a eternidade. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas, porque as línguas só edificam a própria pessoa, não edificam os outros. Ser cheio do Espírito é ter o pleno entendimento da palavra de Deus. Por isso que lá em Atos, diz que os discípulos foram cheios do Espírito, porque eles entenderam tudo o que aconteceu com Jesus. Nós temos que examinar. É como o apóstolo Paulo disse a respeito dos cristãos de Bereia. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres dos que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eu sempre falo para a igreja aqui, falo para você também que está me ouvindo. Pega os textos que eu estou falando e vai, e pede ajuda do Espírito Santo para que ele te ilumine, porque é ele que te guia na verdade, tá? E examina a palavra. Os de Tessalônica ouviam a palavra e ficavam questionando. Quem que comentou comigo agora antes do culto? Tem pessoa. Ah, foi a Cissa, né? As pessoas, às vezes as pessoas ouvem, a gente fala as coisas, elas ouvem para questionar. Não, não é bem assim, não sei o quê. Não, elas não param para examinar. Deixa eu ver se é assim. Deixa eu entender. Isso é nobreza. Por entender. A obra que Cristo consumou, amados, é perfeita, completa. Não tem nada para acrescentar nela, aleluia. Nada para acrescentar. A obra que Cristo consumou através da sua morte e ressurreição é perfeita, como tudo que Deus faz. Não é um faz de conta que você é santa, vai. Faz de conta que você, lá na frente, lá na eternidade, eu vou mudar você de vez, mas por enquanto faz de conta que você é justa, santa, não é faz de conta. Você não conhece Deus, então. Deus não age desse jeito. Ou não é. Fato é que a vida que Jesus conquistou para nós na cruz é efetiva na vida daqueles que creem nele. Está consumado. Está consumado. E eu digo para você, hein? Escreva. Se o que Cristo fez pela humanidade ao se entregar de morte, morte de cruz, se o que ele fez pela humanidade perdida não for suficiente, nada mais será. Se o que Cristo fez por nós, através do seu sacrifício naquela cruz, um sacrifício que ele se ofereceu para me libertar do pecado, se não for suficiente, nada mais é jejum. Não é oração. Não é eu ficar me abstendo coisas.
É o mesmo princípio, eu vou ter que parar aqui, né, pelo tempo. É o mesmo princípio, eu vou parar por aqui, mas tem mais um pouco, né? Eu vou parar nesse pedaço que eu vou entrar. É o mesmo princípio que Deus disse para Abraão. Olha agora a ligação. Isso de Deus é maravilhoso. Porque tudo na palavra casa quando está certo. Quando não está certo um pensamento, tem antagonismo. Tem, como eles falam, tem, tem contradição, tem paradoxo. Eu uso muito essa palavra. Tem paradoxos. Mas não, tem paradoxo só se você estiver entendendo errado alguma coisa sua está errada. A palavra nunca erra. O meu Deus nunca erra. Se tiver paradoxo, alguma coisa que você está pensando está errada. Escreva. Seja Deus verdadeiro e o homem. Deus disse para Abraão, Gênesis 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sou. Anda na minha presença e ser perfeito. Que lindo isso. A ordem de Deus para Abraão é clara. Anda na minha presença. Então, para ser perfeito, você quer ser perfeito? Anda na presença de Deus. E a condição de perfeição é consequência de obedecer a palavra de Deus, é obedecer a ordem divina, é obedecer a sua palavra. Essa é a condição de perfeição. Nessa ordem, anda na minha presença, né? É uma ordem. É uma ordem de Deus. É uma determinação de Deus para o homem. Mas conforme todas as determinações de Deus na palavra, nós temos uma palavra. Toda vez que Deus fala assim, faça isso, ande na minha presença, Ele está dando uma ordem. E nessa ordem tem uma palavra criativa. Deus, nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Ela vai operar aquilo que Ele falou. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele lançou uma palavra que vai se cumprir, fala item por item, até o ponto final. Eu tenho que entender isso. Como a palavra do Senhor não volta vazia, como está em Isaías 55:11, Deus a expressa através de verbos imperativos, como é o caso lá na criação, haja luz e houve luz, né? E aqui ele está dizendo, ser perfeito. Somente a palavra de Deus tem poder criativo, porque somente Ele traz à existência as coisas que não são através da sua palavra. Então, a ordem de Deus anda na minha presença para ser perfeito. Você veja que ele está falando, a condição de perfeição é andar na presença dEle, ou seja, de obedecer a sua palavra. Por que ele não disse o contrário? Por que a ordem divina não é ser perfeito e anda na minha presença? Que é isso que os pastores falam, né? Em outras palavras, mudando, né? Sempre a palavra de Deus, ela tem essas proposições. Ele fala uma coisa e o inverso também é verdadeiro, tá? Então, Deus, ele diz, por que ele diz primeiro, anda na minha presença e depois ser perfeito, e não o contrário? Por quê? Porque o ser perfeito é a vontade de Deus, é aquilo que ele vai fazer se você cumprir a primeira parte. Entenderam? É o desejo de Deus, que você seja perfeito. Então, ser perfeito é igual à vontade de Deus. E anda na minha presença é a ordem divina, ou seja, é o convite à salvação. Anda na minha presença. Então, seja salvo, você será perfeito. Aleluia. Entenderam? A Bíblia toda ela se fecha. Deus fala a mesma coisa, a mesma coisa. Por isso que eu digo que a Bíblia ela tem uma unidade de pensamento que fecha todas as proposições. Ela está por toda a Bíblia, repetida de várias formas a verdade dele. Anda na minha presença e ser perfeito é a mesma coisa que o Evangelho diz. É a mesma coisa que o Evangelho diz. Isso só é possível em Cristo. Cristo é a vereda da vida. Cristo é a presença do Senhor. Cristo é a expressão exata da imagem de Deus. É aquele que em Deus se compraz, e quem crê nele, Deus se compraz naquele que crê também, da mesma maneira, aleluia. Cristo é o braço do Senhor, ou seja, a nossa força. Quem crê em Cristo, conforme as Escrituras, anda na presença de Deus, e é perfeito. É perfeito. Anda na minha presença, tá aí essa frase, né, Giovanni?
Tem essa frase? Anda na minha presença equivale entrai pela porta estreita. Necessário vos é nascer de novo. Anda na minha presença é igual. Entrai pela porta estreita é igual, necessário vos é nascer de novo. E o ser perfeito equivale, é igual a ser uma nova criatura. Hein? É isso que a palavra de Deus trata. Não está tratando de comportamento. Em nenhum momento Deus tratou de comportamento. Desde o Éden. Mas de obediência à palavra. Desde o Éden, Deus sempre tratou como o homem correspondeu à sua palavra. Comportamento é outra questão. É outra questão. Andar na presença de Deus significa atentar para a sua salvação, manifesta graciosamente a todos os homens. Cristo Jesus. É maravilhosa, amados, a multiforme sabedoria de Deus, mas quando a pessoa pega textos, nem ele, o pastor pegou, desconectados do pensamento bíblico, aí a gente tem problemas. Problemas sérios, comprometem aquilo para o qual a palavra foi lançada. Paulo disse a Timóteo, recomendando, 1 Timóteo capítulo 4, 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Presta atenção que Paulo vai falar para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, cuidado com a doutrina, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. No entanto, o que a gente mais percebe é a falta de cuidado e atenção ao pensamento bíblico, que tem roubado de muitos a simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples. Mas o engano, o consenso da mentira, tem roubado de muitos a simplicidade do Evangelho. É como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos. Como é que ele corrompe o entendimento da gente? Apelando para os nossos sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. Os equívocos, amados, com relação à doutrina do pecado e, consequentemente, da regeneração, da justificação e da santificação, elas decorrem de se misturar a salvação com questões comportamentais, morais ou de caráter. E esse pensamento que eles reproduzem, na verdade, é conforme a filosofia de Platão. E tantos apóstolos falaram, cuidado, não misture o evangelho de Cristo com filosofia. Cuidado! Por isso que ele falou para Timóteo, cuida da doutrina, protege a doutrina, mantenha-a íntegra. Esse pensamento que é reproduzido erradamente é fruto de consonância com a filosofia de Platão. E não conforme as escrituras, e acaba afetando tudo. A Bíblia, ela se interpreta pela própria Bíblia, comparando coisas espirituais com espirituais, não com pensamentos humanos, não com filosofias humanas, não com a sabedoria humana, não. Eu preciso comparar os textos bíblicos, porque toda a Bíblia, ela se fecha. Esse foi um alerta dos apóstolos do Senhor, Colossenses capítulo 8, 2, versículo 8. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado. Saber diferenciar. Você precisa pedir discernimento do Senhor. Se você não lê a Bíblia, não tem nem como. Se você não lê a Bíblia, não tem nem como. Não adianta você me questionar se você não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, que nem Jesus falou, se vocês fossem de Deus, vocês teriam no que eu estou falando. Ele falou isso, e ele não foi soberbo. Estava falando a verdade, ele sabia que as palavras dele eram as palavras do Pai. Eu também sei que as palavras que eu estou falando são as palavras do meu Pai. São as palavras do meu Pai. Eu sei por testemunho próprio, porque eu sou livre. E porque eu tenho um povo aqui livre, amém? E se desvencilhou de todos os julgos,
de todas as filosofias, de toda a confusão. Agora eles vivem com alegria, acordam com alegria e são capazes de, primeiro suspiro da manhã, falar assim: obrigada, Senhor, pela tua graça. É verdade ou não? Quantos cristãos estão em crise quanto à esperança da salvação? Quantos cristãos confusos? Eles duvidam da salvação deles. Duvidam do amor de Deus. Quando as coisas não vão bem, é mistura. Acho que Deus não me ama. Gente, que confusão. Ficam falando de maldição toda hora. E pastora, você que tem uma maldição, senta aqui do meu lado. Para eu não puxar os seus cabelos, tá? Você prenda a minha mão. Se cristão chegar para mim e falar que pastor, deve ter uma maldição na minha vida. Eu seguro a minha mão. Eu seguro a minha mão para não puxar os cabelos. Gente, duvidam daquilo que a palavra fez. Duvido da limpeza que a palavra fez. Jesus falou: vocês já estão limpos. Vocês já vão ser quando eu voltar. O que ele falou para os discípulos? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ora, 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 ora. Mas o ensino errado, amados. Outra coisa também que influencia as pessoas é chegar na igreja. Hoje eu não me senti bem, o culto não falou nada, porque a pessoa vive nas emoções. Ela não vive, ela não anda no espírito. Ela anda nas, olha lá, o inimigo usa isso direto nas pessoas. Ela chegou aqui na igreja, eu não me senti bem, eu não senti fluir o espírito. Fluiu o quê? Ai, Senhor, me ajuda. Fluiu o quê? Ai, meu Pai. Quando você tem a palavra, flui sozinho. Não precisa de nada e nem de ninguém. Está na palavra isso. Quando você está cheio da palavra, você não precisa de nada. Porque você tem tudo. Eu só preciso participar do corpo como o Senhor mandou e obedecê-lo, edificando uns aos outros. Só preciso. Entende a diferença? Entende? Mas as pessoas estão por aí confusinhas. Ensino errado só gera insegurança, medo e confusão. Perfeito amor lança fora o medo. Olha lá. Olha outro princípio que casa. Olha lá. O perfeito amor, perfeita obediência lança fora o medo. Então, as pessoas que vivem com medo, ai, será que eu estou salva? Será? 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 Vem cá, neguinho. Vem cá, neguinha. Obedecer a palavra. Esse medo aí decorre de que você não entendeu a palavra e está em desobediência. É simples. Então, os cristãos acabam não entendendo, porque por causa dos ensinos errados, as pessoas não compreendem por que o homem é pecador e como se livrar dessa condição. Eles não entendem isso. E quando a gente tenta falar, né, Tiago? Quando a gente tenta falar para elas, não é assim, a gente não é mais pecador. Não, a gente é pecador, e ainda reluta com a gente. Não, pastora, que isso? Está falando? É difícil de tirar da mente da pessoa, porque está tão inculcado, o engano é maldito, que quando você fala, a pessoa fica questionando você ao invés de examinar. Digo para você, examine, seja nobre, pega as palavras. Jesus não ia fazer uma coisa e dizer, verdadeiramente sereis livres, se a gente não era livre? Não é um faz de conta, vou repetir. O termo na Bíblia, pecado, melhor parar, né? Vou para a semana que vem. É tão lindo tudo junto, mas eu não consigo. Eu tenho o dom não de pregação, para você que me ouve, perdoe. Eu não tenho o dom de pregação, eu tenho o dom de ensino. Então, o dom de ensino, ele estende, ele não se prende. Mas isso que edifica. Eu gosto disso, porque é isso que edifica você. Não é eu pregar. Porque pregação, eu pego um texto e pum, tá. Não, eu prefiro ensinar, porque ensinar, você vai ter um escudo, uma armadura, que protege contra os dardos para você também. Semana que vem eu continuo, tá bom? Mas creia, se você está confuso com relação a essa questão de eu sou pecador ou não sou, se você é cristão e está nessa confusão, busque a verdade. E a verdade vai te libertar. Jesus não. Deus te abençoe em nome do Senhor.